todos. Queria agradecer a participação de vocês. Essa é a nossa última atividade da curricularização da extensão do semestre. Então, como todos já sabem, a gente precisa sempre fazer uma socialização dos resultados dos projetos, dos subprojetos que foram desenvolvidos ao longo do semestre. Então, a nossa finalidade hoje é fazer isso. Então, agradeço a todos a participação e peço desculpas pela troca de salas, enfim, toda essa pequena confusãozinha, mas ainda estamos dentro do horário. Fran, para dar a mensagem inicial. Bom dia a todas e todos, é com muita alegria que a gente recebe todas vocês, todos vocês. Acho que ainda neste ano vai ser a última vez que a gente vai recebê-los todos de forma online. Ano que vem, com muita alegria, a mostra de socialização dos subprojetos da curricularização vão acontecer de forma presencial. Então, o Laboratório de Extensão do curso de Direito da Universidade Franciscana, né, deseja a todas e todos uma ótima manhã de trabalhos. Muito bem. Chefe, tu te pronuncia agora ou tu faz o fechamento? Gente, só sou espectador. Hoje vocês é que... Então tá. Eu vou ficar ouvindo aqui, me encantando com os trabalhos de vocês. Então... Agradeço muito a participação, então, da nossa chefia, da professora Carla e do professor Cristiano. E vamos dar início, e a gente organiza sempre pela ordem de disciplinas, tá? Então, a gente começa com Extensão Direito 1, com a professora Angelita. Oi, bom dia, gente, tudo bem? Todo mundo me ouvindo direitinho? Então tá, é um prazer estar aqui com vocês nesse dia, nessa manhã incrível do primeiro dia do verão, né? Bem que a gente pode notar em Santa Maria, o negócio tá feio aqui. E para abrir os trabalhos, eu também, a cada ano, apresento como é o trabalho da Extensão 1, que é uma disciplina teórica, não é uma disciplina em que se executa exatamente produtos, enfim, os projetos que são prospectados nela, mas é uma disciplina que ela contribui muito para que a extensão evolua, principalmente para dar as primeiras, para que os alunos eles consigam ter a primeira noção, dar os primeiros passos, né, na disciplina, na criação dos produtos. E esse semestre, especificamente, a gente teve 2 turmas, na manhã e na noite, incríveis. Foram turmas que conseguiram desenvolver, a partir da teoria do Boaventura de Souza Santos, Michel Tiolet e outros vários autores relacionados a essa parte teórica de extensão, que é sempre muito leve, ela não é expositiva em geral, ela conta sempre com a participação daqueles que estão presentes na disciplina, então ela é extremamente diferenciada das disciplinas normais do currículo. Então, nesse semestre, a gente teve a criação de inúmeros vídeos, né, materiais, produtos, né, como a gente chama quando o trabalho é extensão. E, inclusive, a gente conseguiu fazer um curso de capacitação em educomunicação com o pessoal lá da UFSM, bem interessante, que a gente já havia feito, para, né, que os alunos eles conseguissem analisar metodologias extensionistas de maneira mais objetiva, digamos assim, para que eles conseguissem, inclusive, participar disso. Então, eu não sei se a Rafaela, que está presente... Estou aqui. Rafa está aqui? Estou. Então, já vou... Ah, tá aqui no meu cantinho. Então, eu vou convidar a Rafa para que ela fale um pouco, né, desse produto, que eu acho que foi além... Não vale a pena eu mostrar cada um dos projetos que foram prospectados, que eles tiveram eventos próprios, vão ficar no canal do YouTube da disciplina também, que depois eu vou compartilhar para que seja colocada lá no nosso site do Observatório de Direitos Humanos, né, com a chefia ali, ele coloca lá para a gente, no relatório,
Mas Os de extensão 1 já acho... estão lá, tá? Já estão lá. Oi? Os de extensão 1 já estão no repositório. Ah, sim, 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 mas tem mais, tem muito mais. E daí também o link do e também o link do nosso canal, tá? Então a Rafa vai falar um pouquinho desse curso de capacitação que foi feito durante a disciplina e da visão dela ali como participante ativa. Ela serviu, né, como uma monitora e participante da disciplina. Então é contigo, Rafa. Muito obrigada. Obrigada, prof. Então, bom dia a todos e a todas. Espero que todos vocês estejam bem. Meu nome é Rafaela Missage, eu sou graduanda em Direito aqui pela UFN. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a experiência que a gente teve nas disciplinas de extensão 1 e 2, que eu acabei fazendo ao mesmo tempo, né, nesse último semestre. Como eu já havia participado de 3 outros projetos de extensão na UFSM, né, mais especificamente na filosofia, eu acabei atuando mais como uma espécie de monitora mesmo da Prof. Angelita, né? E para esse semestre em específico, eu e o Rodrigo, que acho que está aqui hoje também, que era um monitor oficial da disciplina de extensão 1, a gente pensou que depois, então, de finalizada a parte mais teórica, assim, da disciplina, a gente poderia trazer aos alunos uma atividade mais prática, né? E foi aí que surgiu a ideia da gente trazer de novo, né, promover de novo, essa oficina sobre práticas educomunicativas para pensar os direitos humanos. Essa oficina ela foi ministrada pela Bárbara Chiodini e pelo Juan Romero, que são integrantes do CEPED, né, que é um grupo de pesquisa da UFSM. Então, a oficina acabou ocorrendo no mês passado, em novembro, e foi muito interessante, né? Dado que a gente teve bastante feedback muito positivo assim, dos alunos, de quem participou. Então, como o próprio nome já diz, né, basicamente a ideia é tratar sobre direitos humanos, né, por meio de práticas que envolvam a educomunicação. A educomunicação aqui sendo utilizada mesmo como um método, né, como um método ativo para resolver, para pensar e depois para resolver alguns problemas comunitários da sociedade, enfim. Então, a oficina ela é bastante dinâmica, né? E tentando fazer um breve resumo assim dela, no primeiro momento, a gente refletiu em conjunto a partir de uma tese de doutorado muito interessante, que foi elaborada em quadrinhos também, o que cada imagem que os ministrantes trouxeram representava e a relação dessas imagens com os direitos humanos. Então, a partir disso, num segundo momento, a gente estabeleceu alguns pontos problemáticos que a gente identificou, como, por exemplo, o que mais se sobressaiu foi a questão da violência doméstica e da educação desigual. Então, a partir disso, a oficina ela nos fez pensar em ações bem delimitadas, bem concretas, mas, sobretudo, bem possíveis da gente realizar, né, a fim de solucionar esses problemas que foram levantados, né, como da violência doméstica e como da educação desigual, né. Ações essas que eles deixaram bem claros que podem vir a ser transformadas justamente em projetos de extensão. Né? E para ficar menos abstrato aqui, eu vou dar um exemplo. Na luta contra a educação desigual, por exemplo, né? Eu posso ou criar, em conjunto com alguns colegas, né, com outros cursos, um cursinho pré-universitário popular, por exemplo. Né? Ou eu posso me integrar num projeto desse tipo já em andamento. E só aqui em Santa Maria a gente tem 2 exemplos, né? Que é o Alternativo e o Praxis, que são 2 projetos de extensão vinculados à Pró-Reitoria de Extensão da UFSM, e que são mantidos pelos discentes da UFSM, né? E que visam justamente lutar contra essa educação desigual, né? Democratizar o acesso das pessoas ao ambiente universitário. Eu mesma já participei de um, a Prof. Angelita pediu para falar um pouquinho sobre isso. No Alternativa, eu dei aula 3 anos de filosofia lá, e com certeza foram, de longe, assim, os anos mais incríveis da minha vida acadêmica até agora, né? Em todos os sentidos, tanto de crescimento profissional quanto pessoal. Então, esse foi o produto, digamos assim, né, da minha atuação e do Rodrigo em Extensão 1. A nossa ideia também era trazer outra palestra com a Amanda Rodrigues, que é uma advogada feminista daqui de Santa Maria, mas acabou ficando para o próximo semestre. Um ponto a mais, assim, que eu gostaria de frisar é que, claro que a pandemia acabou interferindo muito na extensão, né? Também nesse curso que, segundo os ministrantes, seria muito melhor ter sido feito presencialmente. Justamente pela extensão ser prática, né?
Mas eu acho que nos últimos 2 anos aqui na Unifra, os trabalhos que foram realizados na extensão, tanto o Coronajur, quanto nas próprias disciplinas, né, de extensão 1 e 2, e também nas outras, enfim, que os colegas e os professores vão falar um pouquinho depois, acabaram superando, driblando muito bem essa questão do fazer extensão em tempos de pandemia, né? E é muito bom ver todos esses trabalhos ganhando forma e, com certeza, se tudo der certo, né, o que tudo indica, as atividades vão voltar presencialmente semestre que vem, e com certeza todos esses projetos vão ganhar mais fôlego ainda, né. E é muito interessante também ver o engajamento de todos que acabam participando desses projetos, porque eu acho que tem consequências muito positivas, especialmente para nós alunos, né. Porque, claro, além de todos aqueles pontos positivos que a gente sabe que a extensão traz, de aproximar a comunidade, universidade e tudo mais, ao mesmo tempo que tem esse papel social muito importante, é muito importante também para o aluno participante, né? Sair da sala de aula normal, digamos assim, para o aluno ter uma formação mais completa, mais rica, mais prática, mais dinâmica, mas eu diria, sobretudo, mais humana, né? Eu, pelo menos, sempre me sentia assim de toda a atividade extensionista que eu acabava realizando. Então, acho que seria mais isso. Eu agradeço o convite da Prof. Angelita e da Prof. Liege e desejo uma ótima manhã para todos. Muito obrigada. Obrigada, Leu. Professora Rosane, então, no nosso cronograma para expor o trabalho do grupo dela. Bom dia a todos e todas, é uma alegria, né, vê-los aqui. Eu vou muito brevemente só mostrar alguns pontos aqui que eu destaquei, né. Bom, eu vou falando e vou conversar um pouquinho com vocês sobre, então, o que a gente fez. Essa disciplina de Direito à Criança e Adolescente, ela tem um viés, né, extensionista, está ainda, né, com esta missão da curricularização da extensão, e ela é uma disciplina bastante sensível, porque a gente trata com questões, né, muito sensíveis relacionadas à violência infanto-adolescente, maus tratos, a questão do abuso, né, sexual infantil, da exploração do trabalho. Então, são vários temas que são bastante sensíveis. Diante disso, a extensão ela sempre parte de um pressuposto que ela tem que ter, primeiro, um conhecimento, né, sobre aqueles temas, porque ninguém pode fazer extensão sem compreender a realidade onde esse sujeito está inserido e sem saber o conteúdo que tem por trás disso. Então, ela pressupõe que se tenha esse conhecimento prévio, e a partir daí, então, os estudantes da disciplina são incentivados a escolher uma temática do seu interesse. Então, aqui já começa, eu vou mostrar muito rapidamente para vocês, e aí faço o comentário final. Começam a aparecer os interesses, aquilo que na disciplina tocou mais aos estudantes, né? Que também é uma revelação do seu lado sensível, né? Porque não sou eu que indico os temas. Os temas vão sendo estudados e os estudantes, então, escolhem, elegem aquela temática que lhe parece mais necessária para uma intervenção, levando informações à população e aos envolvidos, aos implicados, né, os sujeitos de proteção, que a gente chama, sobre esse tema. Então, a gente tem tanto aqueles trabalhos que têm uma preocupação, né, com a saúde, desde o período gestacional e o que isso vai se refletir nas crianças, né, futuramente, assim como a gente tem outros trabalhos, né, voltados, uma preocupação bastante grande foi a questão do direito à educação nesse período, né, as questões envolvendo o trabalho como adolescente e jovem aprendiz, que é sempre bastante recorrente, há um interesse dos estudantes sobre essa temática, que trata do direito à profissionalização, até porque a gente sabe que muitas dessas crianças, especialmente dos adolescentes, aqui no sentido do trabalho, estão em condição de vulnerabilidade social e econômica, então se verifica o interesse em, né, trazer essas informações para que a pessoa possa, né, na condição
de adolescente aprendiz, se for o caso, né, ter uma iniciação, a profissionalização ao mesmo tempo que estuda, né, assim como nós tivemos alunos interessados em discutir a questão, né, da indução a uma participação política, né, incentivando a questão do voto e da importância desse adolescente aos 16 anos, já então lhe é facultativo o voto, e aqui é um trabalho que tem uma parceria, que terá uma parceria com o cartório eleitoral, né, da cidade onde uma das estudantes está, né, em que ela faz estágio lá, então ela vai atuar diretamente nessa população da sua cidade, em parceria com o cartório, né? E a gente tem outros trabalhos, um deles, inclusive, da Alicia, que vai ser apresentado na sequência, que trata da questão das medidas socioeducativas. Nós tivemos, e aí eu vou deixar na sequência para ela expor, nós tivemos também interesse dos estudantes em mostrar a questão daqueles procedimentos médicos, né, que devem ser adotados quando o profissional se depara com uma situação de maus tratos, né? Então a gente vê também a pluralidade, nem todos têm a mesma habilidade para montar infográficos ou materiais, né, mais, digamos, visual, né, com um visual mais desenvolvido, mas isso não é o objetivo específico do trabalho, e sim como levar uma informação útil de maneira clara para a população implicada, né? Então, aqui desde fotos e instruções de como proceder, né? E aí cada um vai encontrando no seu grupo de trabalho a sua forma, né? Este trabalho aqui foi muito interessante, né? O estudante primeiro me fez a proposta, depois, aí ele usou fotos tiradas da internet e eu disse, olha, temos que cuidar os direitos e a proteção de dados pessoais. Ele, então, na sequência, optou por usar fotos do acervo pessoal dele, né, e transformou esse material num banner que foi colocado numa escola bem na frente, né, que depois vai ser trabalhado pelos professores. Então, ele achou um meio de chegar na comunidade mais diretamente, criou um QR Code aqui, que quando, então, se coloca o celular ali, né, mirando para ali, vai direto para o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? E este grupo aqui, que é um grupo que tem mais uma preocupação cultural, por assim dizer, pensaram na questão do adolescente que está cumprindo, né, uma medida socioeducativa, enfim, de internação, e criaram um vídeo, né, falando, um vídeo musicado, falando desses direitos. A turma que nós tivemos esse semestre, as duas turmas bem pequenas, né, com um número muito reduzido de estudantes, mas estudantes bastante interessados, né? E eu percebo que ainda que com a dificuldade de se fazer extensão em período de pandemia, este semestre foi o primeiro, desde que eu comecei a trabalhar com uma disciplina, que não foi preciso justificar várias vezes a importância da extensão. Este foi o primeiro que todos eles chegaram entendendo o que era, talvez porque eu vou fazendo os livretos e vá deixando no Moodle e vá falando, mas esses foram os primeiros que ninguém me disse que estava perdido, que as pessoas já tinham as suas propostas, ninguém apareceu me dizendo que não sabia o que fazer, ninguém, né? Eu usei para isso algumas estratégias também, deixei o material, né, e também pedi que na segunda avaliação, porque a atividade faz parte também no processo avaliativo, que na segunda avaliação eles já me entregassem o que eles iriam fazer, um piloto, o que era a proposta e o que iriam fazer, né? E aí acho que os rendimentos foram interessantes, né? Não se mede aqui em quantidade de trabalhos, e sim na qualidade dos trabalhos e desempenho dos estudantes. Então eu vou passar a palavra para a Alicia, que é a estudante que vai participar nesse momento, representando o pessoal da extensão. Com a palavra, Alicia. Oi, bom dia a todo mundo. Todo mundo consegue me ouvir bem? Sim, né? Eu vou compartilhar aqui, se eu conseguir a guia aqui onde tem o projeto, que já apareceu a capa dele ali no slide da professora. Tá compartilhando? Sim, vai começar agora. Ok. Uhum, Então, pode começar. fazer esse trabalho
eu nunca tinha feito nada de extensão antes desse semestre, e aí, justamente nesse semestre, eu fiz várias disciplinas como Direito da Criança e do Adolescente, e até Consumidor, e a própria extensão com a professora Angelita, que daí eu realmente aprendi sobre extensão. E trabalhar com extensão dentro do Direito da Criança e do Adolescente foi muito interessante, porque esse meu trabalho sobre conscientização da realidade das medidas socioeducativas foi justamente aquilo que eu consegui sintetizar, o que mais me chamou a atenção na matéria e que é algo que as pessoas precisam saber mais. Porque o trabalho ele pretende que as pessoas consigam acessar esse conteúdo, porque é uma informação que quem não cursa o direito da criança e do adolescente não tem acesso. As pessoas têm um desconhecimento muito grande sobre o que acontece com os adolescentes que cometem um ato infracional. E a crise na segurança pública faz com que as pessoas tenham essa sensação de que há uma impunidade, o que faz com que comecem discursos acerca da redução da maioridade penal, uma tentativa das pessoas de conseguirem exprimir essa necessidade que se tem de que haja responsabilização, de que hajam consequências para os adolescentes que cometem ato infracional. Mas já existem consequências, que são as medidas socioeducativas, então o trabalho pretende expandir esse assunto para o maior número de pessoas possíveis, tanto para os adolescentes, numa maneira de dissuasão deles, para que eles saibam que existe sim consequências. As consequências não começam a partir dos 18 anos, elas já existem. Aí, uma das maiores dificuldades é traduzir isso de uma maneira que um leigo possa compreender, né? Então, o trabalho ele foi resumido em citar os tipos de medidas socioeducativas e promover uma explicação delas, essas daqui que são mais autoexplicativas, da advertência, da obrigação de reparar o dano, destacando, por exemplo, que a obrigação de reparar o dano é quando ele já tem economias próprias, porque trabalha como jovem aprendiz, algo do gênero, a prestação de serviços à comunidade, que é um pouco mais conhecida, a liberdade assistida, que definitivamente é bastante desconhecida e que ela tem muitas vantagens, porque as pessoas, os adolescentes que acabam passando por medidas socioeducativas, muitas vezes eles vêm de uma comunidade na qual eles já passaram por muita negligência, na qual eles estão em situação de vulnerabilidade socioeconômica, e várias situações que promoveram que ele fosse cooptado a exercer ações em oposição à lei, né, em entrar em conflito com a lei. Então, essa liberdade assistida, na qual um orientador vai lá, ele consegue orientar esse adolescente para que ele consiga retornar a se escolarizar apropriadamente, a se profissionalizar direito e a abrir mão desse comportamento de atos infracionais, para que ele se torne mais consciente daquilo que ele fez, se responsabilize e conseguir ser ressocializado. Porque esse tem que ser o verdadeiro foco. As medidas socioeducativas, elas não podem ser apenas uma punição, porque aqui, por exemplo, no regime de semiliberdade e internação, os princípios da internação são brevidade e excepcionalidade, é quando aconteceu uma situação em que se identifica que aquele adolescente tem um grau de periculosidade muito grande. Então, essa medida ela tem que ser aplicada com muita atenção, ela é útil, só que não é aquilo que serve para todos os conflitos, e mesmo assim, os direitos da pessoa, os direitos daquele adolescente, tem que continuar sendo respeitados, mesmo quando ele está em uma situação de internação. E, infelizmente, muitas vezes se visualiza que a internação acaba ficando numa situação análoga às prisões, em que falta infraestrutura, em que falta uma atenção das pessoas com os direitos desses adolescentes em sua condição peculiar de uma pessoa que ainda está em processo de desenvolvimento. Então, o trabalho ele pretende fazer com que as pessoas observem que existem essas consequências, existem as medidas socioeducativas, que todos deveriam se inteirar acerca desse tema, porque faz toda a diferença você focar na ressocialização. Esse é que é o foco principal das medidas socioeducativas, e as pessoas precisam valorizar esse fator, porque na internação, o período máximo, se for determinado o período máximo, são 3 anos. Então, aquele adolescente vai retornar para a sociedade. Então, é preciso pensar em como fazer que ele retorne para a sociedade, aprendendo a ter um convívio social sadio, de acordo com a lei, voltar a ter uma frequência escolar adequada, se profissionalizar corretamente. Então, esse trabalho, ele busca
fazer com que essas informações cheguem para as pessoas, para que as medidas socioeducativas elas sejam mantidas e evoluídas, porque não é um sistema perfeito e fechado, mas que a população tenha esse conhecimento e que reflita apropriadamente acerca desse assunto, respeitando os direitos dos adolescentes, mas também pensando em qual o melhor jeito de ressocializar eles para que não se caia em discursos tendenciosos, né, que voltem para uma perspectiva mais punitivista, como o lance de reduzir a maioridade penal, o que não necessariamente garantiria que esses adolescentes se ressociabilizem, porque aí colocaria eles já num sistema já sobrecarregado. Então, eu acredito que esse material pode ser importante, especialmente porque ano que vem já é ano de eleições, talvez esses discursos retornem, né? Cada vez que acontece algum caso em que um adolescente comete um ato infracional que vai para a mídia, as pessoas ficam inflamadas e cada um tem uma opinião sobre o assunto, só que, infelizmente, as pessoas geralmente geram opiniões sobre esse assunto sem nem ter conhecimento das medidas socioeducativas. Então, por isso, o trabalho foi feito acerca disso e pode ser direcionado tanto aos próprios adolescentes, para que eles saibam que tem consequências, como para o público em geral, as pessoas em geral, para que elas reflitam acerca do assunto e de como melhorar realmente a responsabilização dos adolescentes, mas de uma maneira humanizada e eficiente. Muito obrigada. Acho que é mais ou menos isso. Muito obrigada, Alicia. Então, assim, agradeço a participação, devolvo a palavra para a professora Liege. Essa é uma amostrinha, né, um drops do que se conseguiu, eu acho assim, desde o domínio da terminologia correta, a concepção que tem por trás teórica, né, o comprometimento com uma via que é uma via de respeito aos direitos humanos, direitos da criança, tudo isso fica amparando o trabalho, são princípios que amparam uma atividade extensionista, né, e que não pode ser de outra forma. Então, queria agradecer e professora Liege, com a palavra. Obrigada, professora Rosane, obrigada, Alicia. E é exatamente isso, só um pequeno gostinho, né? O material vai estar todo lá no nosso repositório também depois e nas páginas do Instagram do Laboratório do Curso. Professor Vitor Hugo, para fazer a apresentação do seu subprojeto. Olá, bom dia, colegas, bom dia, alunos. Uma satisfação, uma honra estarmos aqui na nossa segunda mostra de extensão, tá? Mostrando mais uma vez trabalhos que são efetivos aí dos nossos alunos e com todas as dificuldades que nós encontramos durante a pandemia, nós conseguimos produzir uma extensão com uma outra roupagem, com uma outra cara, mas que tem, acima de qualquer coisa, uma proposta positiva, né, da instituição, dos nossos alunos, que também se adaptaram a esse processo. O tema, como tem sido debatido em direito consumidor ao longo de alguns semestres já, é a questão do superendividamento dos consumidores. Só que este ano nós fizemos algo que é inédito, e essa turma é uma turma pioneira a trabalhar não o projeto de lei do superendividamento, mas a lei do superendividamento. Tá? Então, a própria instituição, a UFN, tem uma experiência de 12 anos em atendimento extensionista a consumidores superendividados. Que isso deixou de ocorrer na forma que acontecia desde o início da pandemia, e os alunos, então, passaram a trabalhar em CADs, em livretos, em processos informativos de orientação nas redes sociais, né? Nos últimos 3 semestres, isso se deu em torno de um projeto de lei, e a lei 1805, o projeto de lei 1805, em 1º de julho de 2021, se transformou, então, gerou a lei 14.181. E a lei 14.181 altera o Código de Defesa do Consumidor de forma significativa, e aquilo que nós tínhamos ao longo desses 10 anos de tramitação de um projeto de lei, que era quase que um debate, que foi quase um debate já
exaurido, porque muito se falava na questão do superendividamento, o projeto de lei e a lei nos colocou numa realidade completamente diferente. Porque aquilo que vinha sendo debatido ao longo de uma década nos trouxe situações que, na prática, desafiaram não só a parte acadêmica, mas principalmente a questão prática. Tá? Isso deu uma oportunidade ainda maior para a instituição, porque a Lei 14.181 diz que os órgãos de defesa do consumidor deverão instituir núcleos de conciliação em superendividamento. E aí o que passou no país ser uma novidade, e vários são os PROCONs, vários são as faculdades que começaram a implementar núcleos de atendimento a consumidores superendividados, isso é uma experiência que nós já temos, como eu disse aqui, há 12 anos. Os nossos alunos, e agora o Gabriel vai fazer a apresentação, os nossos alunos, eles nós dividimos na turma pontos essenciais sobre a Lei 14.181. O que é superendividamento, o que é mínimo existencial, como que se elabora um plano de pagamento, como que se realiza, qual é o procedimento da audiência de conciliação, qual é o procedimento do processo judicial em um novo processo que vem sendo chamado de processo por superendividamento. Tá? As analogias com a recuperação judicial da pessoa jurídica. Então, cada grupo trabalhou ao longo desses artigos da Lei 14.181, da alteração do Código de Defesa do Consumidor, e aí trouxeram pontos de esclarecimento aos consumidores, fazendo cards e orientações, facilitando a linguagem jurídica. Esse é um instrumento que, pela primeira vez, ele não serve só aos consumidores. É um instrumento que também serve à própria classe da advocacia, porque a lei de superendividamento ela ainda é muito recente e são poucos os profissionais que já estavam inteirados dessas normas. Então, durante o semestre, muitos alunos que faziam estágio em escritórios tiveram a oportunidade de discutir isso também com seus orientadores de estágio. Tá? Alunos que fazem estágio na Defensoria Pública, também a Defensoria começou a ajuizar as primeiras ações de superendividamento em Santa Maria. Tá? Então, o tema é rico, é vasto, também não quero me prolongar, vocês já conhecem muito do tema do superendividamento, por ouvir as minhas falas. Eu quero, então, agora dizer que nós estamos num novo tempo, né, que é da implementação com coerência dessa lei, que assim seja, né? E também quero destacar aqui, não o projeto de extensão da graduação, mas os alunos da pós-graduação em especialização em processo civil, eles participaram, fizeram um trabalho, participaram da audiência pública do Ministério da Justiça para o conceito de mínimo existencial. O conceito de mínimo existencial é o elemento essencial para o sucesso da Lei 14.181, porque o consumidor, para se declarar superendividado, ele precisa dizer que as suas dívidas comprometeram o seu mínimo existencial. Da mesma forma, quando ele for tratar o seu superendividamento, o plano de pagamento tem que reservar o mínimo existencial. E a Lei 14.181 não nos disse o que é o mínimo existencial. Então, nós temos aqui, e foi uma das grandes discussões ao longo do semestre, que envolve o conceito de mínimo existencial. Né? O Executivo Federal ainda está para elaborar um decreto que regulamente a aplicação da Lei 14.181 e de forma pontual diga também o que é o mínimo existencial. Isso nos causa alguns receios, porque o sucesso ou não da lei também dependerá desse decreto. Então, muito obrigado, professora Liege, parabenizo aí pela iniciativa, pela continuidade da iniciativa, e passo a palavra, então, para o Gabriel, que vai apresentar parte de todos os trabalhos que foram feitos, é apenas um de 2 turmas que retratam essa nova lei. Muito obrigado. Vou só compartilhar a tela aqui, só um segundinho.
Não sei se está aparecendo para vocês que eu estou compartilhando. Sim. Tá aparecendo certinho? Eu sou o Gabriel, fui aluno de Direito do Consumidor na disciplina do Vitor Hugo, e o tema do nosso trabalho foi fazer um visual law, que é justamente para te conseguir deixar o mais acessível ao público alguma lei e deixar menos técnico possível e abranger um público maior que normalmente não sabe muito do que se trata aquilo. Que é justamente um dos problemas que a gente tem no nosso judiciário, que a gente não abrange o máximo das pessoas que a gente consegue, que não tem informação sobre aquilo, e muitas vezes a gente traz uma linguagem muito técnica, não deixando acessível à população. E uma das coisas que esse Visual Law, que esse nosso cartaz melhora, é tu justamente abranger o maior público possível. E a nossa ideia foi justamente fazer um cartaz para deixar o mais acessível para o público e deixar uma linguagem menos rebuscada, menos técnica e muito mais acessível. A gente tentou deixar o mais colorido possível o nosso cartaz, para justamente chamar a atenção do público e fazer as pessoas se identificarem e se conectarem com o que está escrito nele. Por exemplo, a gente deixou em tópicos muito pequenininhos que fazem as pessoas se conectarem. Por exemplo, como prevenir as maiores causas de sobreendividamento. Estou super endividado e o que eu posso fazer? E um dos nossos diferenciais, para deixar mais acessível ainda, foi justamente colocar um QR Code que quando tu aponta o celular, tu consegue acessar o site do atendimento online do Procon de Santa Maria, que justamente a gente consegue ligar o nosso projeto ao projeto que, como o Vitor Hugo estava falando, já tem há 12 anos aqui em Santa Maria, que a gente é muito pioneiro nisso. E muito mais do que isso, a gente queria deixar em alguns lugares públicos. Por exemplo, como eu faço estágio no fórum, eu estava tentando dialogar com a direção do fórum para deixar, por exemplo, na vara de execução, no JEC, na verdade, para as pessoas conseguirem visualizar aquilo, sabe? Para as pessoas que têm muito menos conhecimento disso, conseguirem visualizar, conseguirem se identificar muito com isso. E tendo um vocabulário muito menos técnico, por causa que às vezes as pessoas vão tentar acessar isso no Google, pesquisar sobre superendividamento e acabam não entendendo, sabe? E com essa identificação, com esse encaixe que a gente traz, principalmente nesse Visual Law que o Vitor Hugo propôs no trabalho, a gente consegue abranger um público muito maior, que geralmente não tem muito conhecimento sobre isso. E era isso nosso trabalho. Não sei se dá para entender. Muito bom, Gabriel. Muito obrigada. Dá para entender perfeitamente, sim. Então, agora a gente dá sequência à professora Angelita e ao professor Ferroni para falar da experiência dos subprojetos em conjuntos de extensão de direito 2 e gestão de conflitos. Então, Angelita e Ferroni, com vocês. Oi, vou iniciar aqui, depois vou passar a palavra para o Ferroni, vou ser bem breve, tá? Que acho que todo mundo já conhece do semestre passado, nós só demos continuidade nesse semestre aos projetos, com algumas novidadezinhas, tá? Então, vou compartilhar aqui a tela com vocês, aqui, com o nosso projeto em comum, meu e do Ferroni, o Corona Jur, tá? Então, no Corona Jur, esse semestre, vou deixar depois para a Elô e para o Rodrigo, se ele já tiver entrado, para eles falarem um pouco mais, mas a gente teve alguns diferenciais também. O Corona Jur, ele contou, né, a 4ª temporada dele aqui, contou com uma abertura, né, fica por conta do Ferroni, quase que a maioria dessas lives e desses termos de convênios e de projetos novos, depois ele vai falar, né, que a gente anda confabulando aí nas dependências da UFN. Então, a gente abriu com esse problema, que eu acho que é um problema que atinge a todos, e tinha uma equipe no semestre passado que fez uma pesquisa
ação sobre a saúde mental em tempos de pandemia, então a gente abriu com uma fala, com debate sobre a saúde mental e a questão da cannabis medicinal em tempos de pandemia. Tem a ver com aquela ideia do direito constitucional, gestão de pessoas e processos também, com os direitos fundamentais, com a questão da saúde, com a pandemia. Então, abrimos com isso, e aí depois apresentamos, né, as equipes que faziam parte. Então, a gente teve a equipe da violência doméstica esse semestre, dando continuidade. Isso é, como disse o Vitor Hugo, para nós foi uma novidade. A equipe da violência doméstica, a Elô vai falar depois um pouco melhor, ela é uma equipe que ela está contínua, ela todo semestre ela vem apresentando novidades e vem apresentando novidades em equilíbrio com o que vem acontecendo na comunidade. E a gente tem para isso, obviamente, o apoio. A gente fez um contato com a ONG, Rede Mulheres do Brasil, aqui de Santa Maria. Então, esse semestre, a atividade se concentrou aqui, na organização e desenvolvimento, né, da ação que aconteceu, o ato pelo fim da violência contra as mulheres, que fez parte daqueles 21 dias que a gente tem todo ano, né, pela ONU, que gira em torno não se acaba com a violência contra as mulheres, é claro, mas a gente impulsiona essa luta. Então, a gente teve a participação do pessoal, das meninas da equipe nesse ato, e finalmente, aí, as outras equipes. Claro que a gente teve, né, frustrações também aqui ao longo das nossas tentativas. Por exemplo, a equipe de direito do idoso é uma equipe que queria fazer a visita, né, na verdade, era um evento, mini-evento, uma ação no Lar das Vovozinhas, mas acabou que não conseguimos, provavelmente por conta da pandemia. Eles abriram um pouco de espaço, mas depois, logo em seguida, eles fecharam, provavelmente com medo dessa nova, da Omicron, né? Então, a gente não vai colocar também em risco a vida dos velhinhos. E a gente teve uma outra ação que foi presencial, que está acontecendo, convido a todos, né, para participarem, quem quiser participar, ali no pátio do prédio do nosso conjunto, a equipe a equipe da psicologia, direito e psicologia. Aqui, a equipe de direito e psicologia, eles bolaram, né, uma forma de fazer com que as pessoas elas reflitam sobre essa questão das aglomerações, até por causa da questão de que atrapalha a tentativa das nossas aulas presenciais desse semestre. Então, a gente tem ali um banner que os alunos fizeram, depois vai estar exposto aqui, e aí, cada noite, um aluno está indo lá para conversar com o pessoal dentro do próprio bloco nosso, ali da universidade, certo? Além disso, a gente teve este semestre a continuidade do projeto da APAC, né? Que acho que todo mundo sabe que a nossa universidade, o curso de Direito, conta com vários professores que fazem parte do Conselho Provisório para implantação, né? Juntamente com participantes do Ministério Público, do Tribunal, da Defensoria, enfim, para que a gente consiga implantar em Santa Maria a APAC. Então, sob o formato de projeto institucional que eu consegui aprovar nesse semestre passado, o APAC Conhecer para Acreditar, a gente fez uma parceria do projeto institucional com eu e o Fábio, com a disciplina da extensão, e agregou metade da turma de extensão em Direito 2, que tem afinidade com essa temática de penal, para trabalhar nesse projeto. Então, estão saindo cards bem legais, funciona com o estudo, né? Cada um dos participantes estuda artigos, teses, etc., né? Vários
pontos aí sobre as consequências da implantação de uma PAC, as metodologias e tudo mais, e traz aqui cards com referências. Além de tudo, eles participam das reuniões para implantação, e esse semestre já foi decidido, né, que provavelmente a nossa universidade ela vai contar com vários participantes aí, entre alunos, professores, até funcionários, para possibilitar a implantação de uma PAC que talvez, né, vá ser a PAC feminina, uma das primeiras APACs femininas aqui no município de Santa Maria. Depois de implantada, a gente vai ver a diferença que isso dá, que é o que a gente vem tentando publicizar aqui na rede, no Conhecer para Acreditar, a PAC, a diferença e o impacto que isso vai dar para essa questão aí da humanização da execução penal. Então, vou passar a palavra aqui para o Ferroni e coloco aqui para vocês que quem quiser assistir as nossas lives, né, isso tudo que aconteceu, a gente faz sempre ali em parceria com o YouTube do Laboratório de Extensão, e elas estão todas ali. Inclusive a última aí, dialogando sobre direito sistêmico em tempos de pandemia, que é uma das parcerias que o Ferroni trouxe aí para o nosso projeto. É isso aí. Obrigada. Posso falar? Bom dia a todas e todos, queridas, queridos. Satisfação dividir esse espaço com vocês. De tudo que ouvi, sem dúvida, cumprimentá-los pelo êxito é a primeira coisa que se deve fazer. Esse esforço da universidade, esse esforço dos professores, o esforço dos alunos, né, muito bem orientados, que se dedicam aí numa atuação comprometida e que confere à extensão o que se espera dela. A extensão conscientiza, a extensão cria, a extensão efetiva e consolida direitos. Vários aqui são os exemplos. O professor Vitor Hugo falou em 12 anos do PROCON, no projeto de conciliação e ajuste e administração dos conflitos que dizem respeito ao superendividamento. Mas eu falo em 18 anos, esse DNA está lá, né? Agora alcançando aí a maioridade do PROCON, quando nós buscamos esta parceria com o município, e que rendeu muito. E é exemplo disso que vocês todos fazem, e me refiro ao Vitor Hugo, expressando isso todo que vocês fazem, dando exemplo de tudo que vocês fazem, porque o PROCON, na época, ele iniciou, embora autuador e fiscalizador, um pouco diferente, e o próprio Vitor Hugo, quando fazia estágio ali no núcleo, era quem administrava as audiências, e vinha pessoas representando empresas de São Paulo, advogados naquela época, para conciliar, e ali naquele momento nós conciliávamos 80 dos 100 casos, e hoje continuamos esse mesmo índice aí. E o PROCON, o quanto produziu para alunos, para professores e para a instituição, como vimos aí, todo o sucesso que refere o professor Vitor Hugo com o esforço dele, esforço de todos os alunos que participaram e de todos os professores, claro. E o nosso papel é sempre de prospectar e de manter esses ambientes capazes de serem profícuos às atividades e os esforços de todos os professores que pensam o direito, os novos direitos e a efetividade desses direitos. E passa, sim, pela extensão. E o meu esforço tem sido, talvez, o menor em buscar parcerias, manter parcerias com bastante luta que sempre fizemos, mantendo todos esses ambientes aí. Várias foram as referências e as quais me lembro aqui. Violência doméstica, que hoje bem denominada paz doméstica, sempre presente, até hoje na nossa instituição, com algumas reuniões que estão ainda acontecendo lá, com
com os homens que integram esses momentos lá administrados pela Vara da Paz Doméstica e outros tantos, né? E trago agora, como resultado desse esforço, os convênios que a instituição firmou, já assinados pela reitora, com o Instituto Brasileiro de Direito Sistêmico, o primeiro instituto brasileiro que se dedica à análise e ao estudo do direito sistêmico, hoje com muitos adeptos que de todas as áreas, de todas as funções do mundo jurídico, como os advogados, os defensores, promotores, juízes, e que tem feito um trabalho assim excelente no intento de buscarmos novos valores que nos orientem a novos direitos, né? E que nos liberemos um pouco desse conservadorismo, que, especialmente na área penal, ocupa um grande espaço ainda, e no sistema de cumprimento de penas. Esse convênio nos traz para dentro da instituição este instituto que está apto aí a essa atuação de todos os professores que queiram transitar e alunos que queiram transitar no âmbito do direito do sistema no país. É um instituto que tem um espaço considerável no país e que nos proporcionará, no âmbito da instituição, um grande potencial extensionista e também de pesquisa e de estudo. Acho que é um ganho considerável para os nossos alunos. E também, na área do direito público, nós firmamos esse convênio com o Observatório Social do Brasil, que é uma ONG que tem sede em todas as grandes cidades, especialmente onde temos aí universidades, e que aqui também ganha espaço dentro da instituição, com uma sala com as instalações que antes eram ocupadas pelo juizado especial, que infelizmente acabou morrendo com a Covid, né, em razão da contaminação aí, mas que o tribunal decidiu em não manter este único posto aberto ainda no estado do Rio Grande do Sul, por conta da falta de controle sanitário, que eles não podiam dar, embora a gente pudesse, mas eles não podiam. Então, com essa proximidade aí do Observatório Social, nós vamos proporcionar aos professores que trabalham com direito público e a todos os alunos que possam pesquisar, integrar grupos de estudo, de pesquisa, de extensão, junto aos municípios, a todos os órgãos públicos, né? Todos aqueles que administram recursos públicos e desenvolvem projetos públicos poderão, enfim, atuar. Então, esse é o nosso papel, de tornar, assim, este ambiente do núcleo sempre apto, com toda a diversidade que lhe é possível, com todos os recursos para que se proporcionem os meios adequados de resolução, congregando cursos não só do direito, mas da psicologia, do serviço social, da administração, da arquitetura, e das ciências contábeis que estão conosco também, e espero que agora, com esta retomada, em 2022, dessas presenças físicas, essa proximidade física que vamos readquirindo, possamos aí, em conjunto, desenvolver boas coisas, né? Então, esta hegemonia da instituição passa pela atuação comprometida dos professores, esse destaque da instituição pela atuação dos alunos, pela atuação da própria instituição, oportunizando todos os recursos, né? E, graças a Deus, nós temos uma resposta, assim, excelente de todos que participam. Então, a minha fala é de trazer algumas novidades e de dizer que o esforço de vocês, ele destaca a instituição e a todos que aqui passam neste nosso curso e nos demais cursos que a UFN oferece. Era isso, pessoal. Agradeço ter estado com vocês aqui e parabenizo a todos os alunos, especialmente, que bem orientados fizeram trabalhos excelentes e que se destacam. Então, fica o nosso ambiente de prática sempre assim disponível e espero que eu possa sempre contribuir trazendo coisas novas, atentas à
aos novos momentos, né, e que busquem aí novos valores que nos inspirem, novos e nobres valores que nos inspirem a mudança tão necessária nesse rompimento aí com o direito velho, conservador, e que com certeza não pode ganhar mais espaço. Então era isso, muito obrigado. E é claro, né, ao final a gente vai se despedir com Feliz Natal e Próspero Ano Novo, mas já digo de antemão. Muito obrigado. Obrigada, professor Ferroni, professora Angelita. De imediato, então, Heloísa e Rodrigo Job para falar sobre a participação nos projetos. Bom dia, professores, bom dia, colegas, tudo bem? Eu me chamo Heloísa Pizeta, eu sou acadêmica do curso de Direito, agora no 8º semestre, e eu participo do Coronajur desde o início da pandemia, então já são 4 temporadas que eu acompanho o Coronajur como monitora, e também já fui aluna de extensão 2, né, que a professora até fez essa diferenciação entre a extensão 1, que a gente planeja tudo isso, e na extensão 2, a gente coloca em prática essas ações. E, por exemplo, a violência doméstica, como a professora disse que eu poderia detalhar, a gente vê bastante essa evolução no sentido de como os alunos se interessam e têm visões diferentes dos objetivos que ele tem de alcançar a sociedade. Então, por exemplo, o primeiro grupo lá em 2020, que tratou sobre a violência doméstica, eles tentavam trazer mais experiências de psicólogas, enfim. Já no segundo, a gente tentou trazer mais dados, né? O pessoal procurou mais dados para saber se realmente a violência doméstica tinha diminuído durante a pandemia ou não, e realmente, pelos dados da DEAN, teria diminuído as ocorrências. O nosso grupo, que foi o terceiro, que eu participei, porque esse envolvimento maior que eu faço estágio no juizado da violência doméstica, a gente tentou tratar mais sobre um projeto que a gente tem no meu estágio, que é arrecadar celulares para que essas vítimas consigam um acesso mais rápido à polícia em função do descumprimento de medida protetiva. E nesse semestre, eu achei até muito interessante como as meninas elas atuaram muito. Então, todo dia tinha uma mensagem no grupo que elas estavam atuando muito nesse sentido de fazer essa mobilização desses eventos que tiveram em relação a esse grupo de apoio às mulheres, com o objetivo de diminuir essa violência em relação às mulheres e às meninas, e que elas foram realmente muito ativas. Foi, acho que, o grupo que mais se destacou, que eu participei. Mas a gente também teve outros grupos, por exemplo, a professora já citou, né, que tentaram fazer essa visita à instituição e não conseguiram. Então, nesse semestre, eu acho que a gente teve um pouco mais de dificuldade também no sentido de que as coisas aconteceram muito rápido. A prof. Angelita, eu acho que ficou com bastante sobrecarregada, de certa forma, porque nesse semestre a gente não quis chamar professores para ajudar, porque os professores estavam também sobrecarregados. Então, a professora acabou tendo que auxiliar cada grupo, por mais que a gente tivesse menos grupos nesse semestre. Mas muitos grupos atuaram de uma forma mais independente, né? Eles tentaram começar a trazer essa parte presencial, porque provavelmente semestre que vem a gente já vai atuar presencialmente. Então, a gente já tinha as aulas híbridas, a gente tinha um pouco de dificuldade nisso, mas eles tentaram já começar nessas ações presenciais. Inclusive, esse grupo que fala sobre a necessidade de entender o que causa, o que essas aglomerações ainda estão causando, eles ainda estão na faculdade fazendo essa conversa com os alunos, né? Foi muito interessante a forma como, por exemplo, eu fiquei mais responsável pela nossa página, né, de fazer as publicações. E esse grupo, eles foram montando, às vezes pediam ajuda em alguma coisa, mas eles foram independentes nesse sentido de montar tudo, de ver valores, de mandar as coisas. E eu acredito que a gente, por exemplo, eu por estar essas 4 temporadas já, e pretendo continuar, né, até o final,
de ver esse crescimento de grupos que continuaram, sabe? A violência doméstica é um exemplo disso, de estar desde o início, do início do curso, do Coronajur em si, né? Desde de abril de 2020, com esse grupo tentando diminuir, trazer essa consciência para o pessoal sobre como é importante reduzir, né? E realmente, como eu trabalho com isso, eu realmente vejo uma mudança. O professor Ferroni até citou nesse sentido que até ali na UFN, na Rio Branco, a gente está tendo atendimento com alguns réus, né, nesse sentido. Então, de trazer essa parte de entender o porquê que aconteceu, como isso é errado. Então, eu acredito que esse conjunto da extensão com a pesquisa e o que cada aluno traz como mais familiar por N motivos, né, ajuda muito tanto a sociedade como um crescimento individual, né. E eu acredito que o Coronajur, por mais que agora a gente retorne ao presencial, a gente consiga trabalhar com essas consequências da pandemia, né. Bem no início a gente tratava mais como falar sobre os direitos que as pessoas tinham, porque era uma coisa nova, né, como tanto em todos os direitos do consumidor, no direito penal, quais eram os direitos das pessoas frente ao início da pandemia, e agora eu acho que, quem sabe, a gente consiga tratar como o que a pandemia traz como consequência em relação a esses direitos que a gente tem. Seria isso. Obrigada, Heloísa. Rodrigo? Olá, bom dia a todas e todos. Eu faço parte do Coronajur, do projeto Coronajur desde o início. Foi uma iniciativa, como a Elo falou, frente à nossa situação de pandemia, né? A Prof. Angelita, que acabou projetando toda... Parabéns, Elo, também, acabou de ver uma manifestação aqui. Na verdade, a Elo resumiu todo o projeto, né? Ela é a alma também do projeto, participa desde o início e desenvolveu praticamente todas as funções dentro do projeto. Isso é muito importante, porque o projeto de extensão ele tem várias faces, né? Quem faz a parte de logística, a parte de preparação, a extensão como um todo ela é muito complexa, assim, ela é bastante diferente da pesquisa, né? Ela é uma pesquisação. Então, quando nós nos deparamos com a extensão, né, frente à pandemia, nós tivemos que repensar várias situações, né, que antes não eram, pelos projetos que os alunos tinham pensado, não eram tão viáveis assim. Então, de repente, transpor a extensão, que era uma parte eminentemente prática, né, para o meio virtual, seria algo um pouco mais complicado, né? Então, quando nós realizamos a transposição para o meio virtual, a gente nos deparou com um problema também, que era a questão da extensão, mas daí a extensão no meio eletrônico, né? Ou seja, todos os projetos tiveram que readequar a sua delimitação, né? Tanto a delimitação material quanto a delimitação prática. Ou seja, a parte de direito de família. Bom, você vai abordar direito de família, mas vai abordar quais pontos, né? O direito, ele é... E aí nós percebemos outra questão, e os alunos, os colegas também perceberam também, que era a questão da comunicação, né? Quem trabalha com extensão sabe o quão difícil é tu ter fazer compreensível, fazer com que as pessoas compreendam o que é propriamente o direito, né? Porque tu falar que uma pessoa tem direito a uma questão X é algo, mas talvez ela tenha um entendimento totalmente diferente daquilo, né? E na extensão nós acabamos percebendo isso. Então, essa visão mais humanista, ela foi trazida por todos os grupos, né, de compreensão do que a sociedade precisa realmente, e os pontos foram tratados de forma bastante delimitada em cada temporada. E cada temporada teve a sua fase. A primeira temporada do Coronajur, ela teve dificuldades que a segunda temporada não teve, né, Lô? E a terceira temporada também teve outras dificuldades, assim como a última temporada. E cada uma delas também enfrentou momentos diferentes, especialmente em razão da pandemia, né? Como ela falou agora, talvez a última temporada que esteja tentando, né, retornar ou migrar, né, sair do digital para
ou continuar no digital e de repente colocar suas ações práticas e ainda assim manter o seu engajamento, é algo bastante importante, né? E aí a gente precisa destacar também a questão das redes sociais, né, que eram utilizadas de forma anterior pela extensão e pela pesquisa como um canal de comunicação, mas nós percebemos que ela se tornou muito mais do que isso, né? Não só na pesquisa e na extensão, mas em outros setores da sociedade. Então, nós tivemos que aprender, a Elo muito mais, que acabou lidando com a parte das redes sociais, com a parte do engajamento, das postagens, né? De tu criar uma rede na comunidade local de Santa Maria, porque hoje, quando tu fala em Coronajur, em UFN, muitas pessoas conhecem devido à publicização, né? Então, esse papel de estudo e de utilização consciente das redes sociais também foi bastante importante no projeto, né? Também os fatores de nós olharmos outros projetos que fossem semelhantes, né? Mas como o Coronajur, poucas iniciativas, na verdade, se deram como o Coronajur, né? De tu atuar de forma bastante intensiva, né? Nas redes sociais com projetos acadêmicos voltados às demandas da sociedade. Então, nós olhamos outras iniciativas semelhantes e também tentamos aprimorar o que foi possível. É claro que, no decorrer do caminho, muitas dificuldades surgem, né? Tiveram projetos que talvez não conseguiram colocar todas as suas iniciativas de forma eminentemente satisfatória por questões X, né, que a pandemia propriamente não permitiu. E isso também criou uma certa... eu falava com a professora Angelita que a dificuldade, ela cria uma necessidade e desenvolve uma potencialidade. Então, muitos projetos, muitos grupos, né, que eram assessorados pelos professores, a gente não está conseguindo desenvolver essa temática, como que a gente pode fazer? E aí, outro dia, a gente conversava e nós pensamos, a gente vai ter que elaborar oficinas de capacitação para esses grupos também, né, não só para os grupos que participam, mas para a comunidade que possa ter algum interesse. E aí surgiram as ideias, né, porque o Coronajur, ele não é só um informativo de comunicação para as demandas da sociedade, ele foi para além disso, né? Nós capacitamos os alunos extensionistas que trabalharam com a temática, porque trabalhar com extensão pressupõe também qualificação. Então, nós qualificamos, né? Fomos até a Universidade Federal de Santa Maria, buscamos nos grupos que tinham alunos profissionais, acadêmicos, que tivessem algum desenvolvimento já na parte extensionista, programamos oficinas temáticas e capacitamos. E aí, da capacitação, aquele público que saiu, né, aquela leva ali que saiu já capacitada, já teve um olhar bastante diferente e uma atuação prática extensionista bastante diferente. Um pouco mais eficiente em alguns pontos, né, e mais desenvolvida. Então, a extensão, como a Elo estava falando, ela desenvolve inúmeras potencialidades, né, e ela é mais do que uma complementação à formação acadêmica, ela é uma necessidade, né. Todo aluno deve fazer extensão, ele deve mergulhar nesse mundo, porque ele cria uma visão para além da necessidade prática, eminentemente, do que se aprende da visão teórica, né? Então, tu te torna um ser humano, um profissional muito mais completo no todo, assim, né? Tu tem aquela visão 360 de como a coisa funciona. E como isso foi importante para que os colegas também percebessem, né? Que uma demanda que talvez chega no NPJ, ela não chega sozinha. Ela chega com uma série de contornos ao redor, né? Então, eu estava falando do atendimento dos réus, né? É importante tu perceber o porquê que aquilo aconteceu, né? E ali, com a visão do atendimento do núcleo em si, tu percebe essas questões, né? E isso traz uma visão importante da coisa. Eu não sei se a gente está com bastante horário, mas... Não, jovem, tu já deu o teu horário bonito. Eu vou adiante. Mas, de uma forma bastante geral, era essa visão da coisa, né, do projeto em si. Ele é um projeto que tem tudo para seguir, e saíram muitos frutos dele também, né, que permitem a criação de outros projetos também, bastante interessantes. Então é isso. Obrigado a todos e todas pela atenção. Obrigada, Rodrigo. Obrigada, Heloísa. Então, agora a gente passa para a disciplina, para o projeto de Direito das Famílias. A professora Bernadette está presente, mas ela está nos ouvindo, que a Berna está meio adoentadinha hoje. Então, a gente passa para Luísa Kaiser,
e para a Elô brevemente exporem sobre o projeto, o subprojeto desenvolvido brevemente. Obrigada, gurias. Bom dia a todos. O meu nome é Luísa Kaiser e é um prazer estar com vocês aqui nessa manhã. E participar do projeto de Direito das Famílias foi, em primeiro lugar, uma experiência muito gratificante como acadêmica, porque apesar da professora Bernadette nos disponibilizar um rico material para nos dar uma base, nos dar um auxílio, não adianta, a gente se empolga, acaba pesquisando a mais, acaba indo além, até mesmo para conseguir produzir um bom conteúdo para alimentar as redes sociais. E eu posso afirmar que a experiência nesse projeto me auxiliou muito a exercer a prática do direito, porque eu faço estágio na Defensoria Pública, na área de Direito das Famílias, e eu acho que eu não passo um dia sem ouvir que guarda compartilhada é obrigatoriamente 15 dias para cada um. Ou vamos pedir uma guarda compartilhada para eu não ter que pagar a pensão. Então, a gente acaba tendo que dar uma verdadeira aula para os assistidos, para que eles consigam entender. O projeto me auxiliou muito a identificar condutas, às vezes são pequenas condutas que caracterizam uma alienação parental, mas eu sempre, depois dessa experiência com o projeto, eu comecei a chamar os assistidos para conversar e explicar o quão perigoso, o quão danoso pode ser, principalmente para as crianças, né, acabar praticando esse tipo de ato. E, por fim, eu acredito que, apesar da pandemia, o projeto de extensão ele conseguiu se reinventar com maestria, e eu fico muito feliz por isso, porque trata de um assunto que tem grande valor para a sociedade e é de extrema importância, mas que mesmo assim eu vejo que tem muitas inverdades, tem muitos mitos ao redor que eles precisam ser esclarecidos. E ter isso com fácil acesso à população no geral, eu achei algo incrível. Muito obrigada. Olá, voltei, sendo bem breve. Bom, eu fiquei mais, na verdade, em relação ao projeto do Direito das Famílias, eu fiquei mais responsável pela rede social novamente. Então, eu tinha mais contato com a monitora, que é responsável, né? E eu, como aluna da disciplina de Direito das Famílias, eu e a Luísa, e, na verdade, teriam outros colegas, né? Mas a gente, como a gente estava muito cansado, já estava no final, a gente acabou tomando um pouco da iniciativa de dividir as coisas, e eu fiquei mais responsável pela publicação, então, das lives que aconteceram, publicação de material que a gente construiu, e a professora foi responsável por dar essa base desses livros com autores que são especialistas nesse sentido. E também foi um projeto que me agregou muito, porque também tem relação com que eu trabalho, né? Então, a violência doméstica está alinhada com essa parte da família, né? Às vezes a gente até não sabe como lidar, e até na disciplina em si a gente consegue ter um alcance maior nesse sentido. E eu já conhecia a página no Instagram, né? Porque outros alunos que fizeram a disciplina já me mostraram antes. E ela é específica sobre o direito de família, não é que nem o Coronajur, que consegue abranger mais disciplinas, né? E é muito interessante a gente tratar sobre isso, e importante, na verdade, porque abrange toda a sociedade, né? Todo mundo tem uma família, e todo mundo passa por alguma coisa em relação a isso, e eu acredito que os próximos alunos do curso, né, da disciplina de Direito de Família, que eles consigam migrar para o presencial nesse sentido também. A gente não conseguiu fazer isso, de ter contato, por exemplo, com alguma escola, alguma coisa nesse sentido, de fazer alguma palestra, enfim. A professora até contou que antes da pandemia isso já veio acontecer, mas que ano que vem os alunos consigam dar seguimento a isso e consigam ter esse contato maior com a sociedade e tragam esses assuntos. Seria isso, prof. Obrigada, Elô. Obrigada, professor Márcio. Minha cachorra. Professor Márcio. Olá, estão me ouvindo bem? Bom dia a todas e todos. Obrigado, professora Liege. Obrigado a todos os alunos, professores, que até agora apresentaram. Estava aqui ouvindo
encantado dos resultados dos trabalhos desse ano. E vamos lá, não vou tomar muito tempo, né? A gente tem um espaço curto, vou falar e depois o João também vai fazer alguns comentários sobre a atividade da área de direito ambiental. A nossa disciplina, como todos sabem, propôs lá no início a criação de uma assistência jurídica, não judiciária, mas jurídica, ambiental gratuita, para comunidades carentes, para catadores, para pequenos produtores rurais, enfim, para a sociedade que não tem recursos financeiros, mas que se vê frente a demandas ambientais, tanto, né, rurais quanto urbanas, quanto referente ao urbanismo. O projeto foi se remodelando nesse período de pandemia e a cada semestre a gente foi agregando algumas coisas a ele e espero que, enfim, já mais amadurecido, agora no próximo ano, ele comece a operar, né, de uma forma mais efetiva. A JAG se propõe, então, a prestar essa assistência jurídica através de assessorias, enfim, mediante o núcleo de prática jurídica da UFN. Né? Inclusive, professor Ferroni, quero conversar com o senhor agora na virada do ano, porque tive em contato essa semana com o Heitor Peretti, que é do IBAMA, e, de certo modo, abriu uma porta para que a gente faça um convênio, né, da UFN, através da JAG, com o IBAMA, para, enfim, também divulgar, também fazer operações em conjunto. Né? Então, próximo ano está aí com grandes possibilidades. Bom, o que a gente fez esse ano, efetivamente, com os alunos, tanto noturno quanto diurno? Eu procurei agregar pesquisa da disciplina que eu já fazia em todos os semestres, sob a forma de seminários. Os alunos têm temas previamente distribuídos, fazem pesquisa e depois explicitam isso através de seminários. Esses temas são bem específicos dentro do direito ambiental: flora, fauna, recursos hídricos, política nacional de resíduos sólidos e daí por diante, biossegurança. E a ideia é que os alunos pesquisassem, então, esse material para o seminário, fizessem pesquisa, e o resultado dessa pesquisa nós utilizássemos para divulgar via a JAG, porque também é um dos objetivos da JAG, a publicização das questões ecológicas, né, educação ecológica para a população, a gente publicizasse através de cards e através de um Instagram que nós criamos, essas questões, né? Para as pessoas, terem conhecimento da JAG, 2, terem conhecimento das questões ambientais. Então, rapidamente, a página da JAG no Instagram já foi construída, mas ela está adicionando lentamente algumas pessoas, e a partir de agora, o resultado desse semestre vai semanalmente indo ao ar, né, através de cards, para alimentar essa página. Além disso, eu vou mostrar rapidamente para vocês algumas coisas aqui. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela. Aqui. Uma janela. Rapidinho aqui, ó. Só para dar alguns exemplos do que alguns alunos promoveram esse ano. Aqui, ó. Como registrar, por exemplo, uma associação, para as pessoas terem conhecimento, o que precisa de documento, o que é necessário, e daí por diante. E questões mais pontuais, né? Políticas nacionais de resíduos sólidos. A gente vai escolher temas, questão de maus tratos com os animais, temas mais específicos, para de tempo em tempo, né, ir divulgando agora o resultado dos alunos. Questão também de maus tratos aqui. Fizemos uma série de cards, né, a proteção da flora, fauna, a questão urbanística, que vai alimentar esse espaço, né, que vai ser um espaço de interação com a comunidade. E a partir do ano que vem, espero também apareçam demandas. O nosso propósito é também trabalhar com demandas da sociedade, né, junto à coletividade. Resumidamente, é isso que nós fizemos. Eu não vou me estender, porque eu sei que o tempo é curto, e já vou passar a palavra para o João, que vai falar também um pouquinho dessa atividade, falar do que o grupo dele construiu ao longo desse semestre.
Bom dia, professores, em especial a professora Rosane, minha orientadora. Agradeço o convite do professor Márcio, né? A atividade extensionista em si, como o professor Ferroni comentou, ela conscientiza tanto o aluno quanto a sociedade, né? Proporciona ao aluno, ao acadêmico, essa interação social de divulgar o próprio conhecimento que ele adquire na faculdade de maneira, de certo ponto, privilegiada, digamos assim. Durante o semestre, a gente desenvolveu os cards com o intuito de conscientização da população, né, de questões tanto legislativas quanto o próprio desenvolvimento sustentável, que um dos pilares para se alcançar o desenvolvimento sustentável é a parte social, questões sociais, de conscientização, principalmente porque a sociedade também precisa estar envolvida nesse conceito, reciclando lixo, sabendo aonde depositar, como armazenar, né? Até por questões de consumo, como consumir com clareza. E na parte do meu grupo, que a gente tratou sobre recursos hídricos, eu não tinha conhecimento sobre a situação do Arroio Cadena, em Santa Maria, extremamente poluído. Inclusive, a própria instituição, em 2006, a Universidade Franciscana, produziu um documentário sobre a situação do arroio. A gente descobriu que entre 2017, 2020 e 2020 foram retiradas 18 mil toneladas de lixo do arroio, então temos um problema social abrangido nessa situação. Também encontramos pesquisas acadêmicas sobre a universalização do saneamento básico no Brasil, sobre a estrutura necessária para isso. E é bem interessante que, de fato, são questões políticas, mas que, conscientizando a sociedade, talvez futuramente isso seja possível de se alcançar. O artigo em si, ele refere-se que seria necessário entre 0,3% a 0,5% do PIB brasileiro para se ter uma estrutura plena de universalização do saneamento. Porém, o governo investe no setor 0,03% do PIB. Então, de fato, são questões políticas que envolvem essa situação, por consequência também questões sociais. A gente desenvolveu o projeto já com esse intuito de divulgar a informação através da mídia social. Não foi possível desenvolver assistência jurídica por questões da pandemia, né? Dificultou o acesso dos assistidos ao serviço. E também por ele estar a pandemia não proporcionou o ambiente para tal, né? Porque são situações bem específicas que a assistência jurídica trataria, né? Então, praticamente, essa questão ecológica da cidadania, que é importante, de conscientizar o cidadão sobre como tratar o desenvolvimento sustentável, tanto na questão da região central do Rio Grande do Sul, mas também mais especificamente em Santa Maria, em trazendo algumas questões específicas, no caso do meu grupo de pesquisa, para a região em si, né? Para o conceito específico de Santa Maria, com a situação do Arroio Cadena, dos catadores também, que outros grupos trouxeram, né? Que fazem um papel importante na questão da seletividade do lixo, que não temos uma empresa que faça isso na cidade, que preste esse serviço de coleta seletiva. Também não se tem a conscientização do cidadão em separar o lixo, o que pode ser reciclado do que não pode. Também tem essas questões que por meio da divulgação no Instagram, pode contribuir para a construção desse coletivismo ambiental e sustentável na cidade. Então, agradeço o convite do professor, né? E espero que o projeto continue sendo desenvolvido e que comece a ter cada vez mais alcance nos próximos semestres. Obrigado, João. Obrigada, Márcio. Obrigada, João. Bom, chegamos na nossa última disciplina desse nosso percurso de disciplinas extensionistas, professor Felipe, para falar sobre o direito da Seguridade Social. Teu áudio está fechado, Felipe. Ah, tá.
Tu quer, eu posso passar para Ana Sassi e... Tá, então Ana tá aí, a Ana Sassi e Bom dia. o Braio, então a Ana. Eu vou apresentar a tela aqui, tá? Deixa eu só... Tá. Então, a nossa atividade, né, o subprojeto de extensão, ela foi desenvolvida na matéria de Seguridade Social. A Seguridade Social, ela é, então, conforme a Constituição Federal, é um conjunto integrado de ações e iniciativas dos poderes públicos e da sociedade para assegurar aqueles direitos relativos à saúde, à previdência e assistência social. Então, a saúde está prevista a partir do artigo 196 da Constituição Federal, que vai tratar das políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos. Cabe destacar aqui que em relação à saúde, esse acesso ele é universal e igualitário. Já a assistência social, ela está prevista a partir do artigo 203, e ela possui alguns objetivos que eu trouxe aqui, que seriam... Estão me ouvindo agora? A família. Estão me ouvindo? Perfeito. Ana, tu me dá só um segundinho, só para me explicar a ideia do projeto nosso? Só um segundinho. Sim, aham. Deu um problema no meu microfone antes. Bom, em primeiro lugar, bom dia aos colegas, bom dia aos alunos também. Muito obrigado. Gostaria de agradecer a participação do Brian e da Ana, que foram escolhidos. O que acontece? Acontece o seguinte, pessoal. Uma grande questão que a gente enfrenta na área, sobretudo na área de direito previdenciário e da seguridade social, é a dificuldade de inclusão, porque ao mesmo tempo que a administração pública ela se digitaliza, se informatiza, alguns serviços, como é o caso da Previdência Social, eles são muito... eles geram uma dificuldade muito grande de acesso aos assistidos. Então, a gente tem a dificuldade para acessar o sistema do meu INSS, a dificuldade para entender as normas, as regras, e também para realizar uma análise de quais regras previdenciárias são aplicáveis em cada situação concreta. Durante esse período de pandemia, a ideia original do nosso projeto na disciplina é produzir uma espécie de núcleo de planejamento previdenciário popular, isso é, garantir a todo o cidadão que ele possa ter uma ideia básica do que ele tem como direito e de quais condições ele tem que cumprir para que ele possa postular um eventual benefício previdenciário. Sobretudo considerando que a gente, com a emenda da reforma da Previdência, surgiram uma série de regras, 6 ou 7 regras diferentes, que elas têm diferentes valores, diferentes regras, diferentes condições, e a população geralmente não tem conhecimento disso. Então, está se desenvolvendo na área do direito previdenciário, sobretudo, um campo que é o planejamento previdenciário, isto é, o estudo de qual forma é mais vantajosa para mim. Então, nesse primeiro momento, durante o período da pandemia, eu já tenho um acerto com o pessoal aqui da Agência da Previdência de Santa Maria, que eles têm um setor de orientações e informações para que os nossos alunos possam trabalhar em conjunto com eles, só que durante o período pandêmico, esse acesso é restrito, então não consigo participar. E eu, desses 2 semestres, sendo bem objetivo, no primeiro semestre a gente trabalhou com os alunos produção de vídeos, com algumas funções do meu INSS, e no segundo semestre agora, eu observei que a maior dúvida que as pessoas têm na área previdenciária é basicamente quais regras, afinal de contas, devem ser cumpridas para que se obtenha direito a uma aposentadoria. O sistema lá faz as simulações, só que as pessoas têm dificuldade de acessar o sistema. Então, o objetivo desse semestre, que eu vou pedir para o Brian e para a Ana explicarem, é trabalhar com... Eu organizei em grupos a turma, cada grupo pegou uma regra específica e tentou tornar ela o mais lógica e menos jurídica possível, para que qualquer indivíduo, qualquer pessoa possa compreender aquilo ali, compreender o que ela tem direito, o que ela tem que cumprir, o que ela não tem que cumprir. Por exemplo, professor, trabalhador rural, pessoa que já estava trabalhando em 2019. Então, sendo bem objetivo, basicamente, nesse primeiro momento, criar esse material informativo, para, num segundo momento, os alunos, a partir do próximo semestre, vão ter a oportunidade de atuar junto à Agência da Previdência Social no setor de orientações e informações. Isso eu estou tentando organizar com o pessoal da agência ali,
como vai funcionar essa nossa atividade lá. Então, basicamente era isso. Passo a palavra à Ana e ao Brian e peço desculpas pelo problema técnico anterior. Eu vou continuar, então, ali que eu estava apresentando. Então, como eu estava falando, né, que a Seguridade Social, então, ela tem 3 vertentes: a saúde, a assistência social e a previdência, que a assistência social, então, tem alguns desses objetivos que eu trouxe aqui, que seriam de proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice, amparo de crianças e adolescentes carentes, a promoção da integração ao mercado de trabalho, habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária, a garantia de um salário mínimo de benefício mensal para o idoso e para o deficiente. E então, chegando no foco do nosso trabalho desse semestre, a Previdência, que está prevista no artigo 201 da Constituição Federal e artigos seguintes, que tem esse caráter contributivo e filiação obrigatória, que observa, então, critérios de preservação do equilíbrio financeiro e atuarial. A extensão, né, como já foi dito aqui antes pelos outros colegas, é uma comunicação entre a universidade e a sociedade que tem como objetivo essa troca de saberes de maneira mais clara possível para que todos possam entender, né? Então, por isso que a gente desenvolveu cartilhas, né, nesse semestre, com o intuito de passar essa informação das regras de transição na internet, devido a essa rapidez e esse amplo alcance que a gente tem no meio virtual, né? Então, foi dividido em grupos para a produção de cartilha, e as temáticas que a gente usou foram das regras de transição previdenciária, a primeira do sistema de pontos, depois de tempo de contribuição e idade mínima, a de pedágio de 50% do tempo faltante, idade e tempo de contribuição e pedágio de 100% de tempo faltante. Eu vou apresentar a cartilha que a gente fez aqui para demonstrar como é que ficou. Nosso tema, então, era aposentadoria por tempo e idade. A gente colocou a previsão legal, que eu acho que é interessante para as pessoas que tiverem uma curiosidade maior, elas já podem buscar objetivamente, porque às vezes a gente tenta buscar essa previsão legal na internet e aparece um monte de coisa e a gente acaba meio perdido. Então, também destacando que esses requisitos de tempo e idade, eles são cumulativos, e colocando a regra geral, que para mulheres seria de 30 anos de contribuição, mais 56 anos de idade por 6 meses por ano trabalhado, e para os homens de 35 anos de contribuição, com 61 anos de idade por 6 meses de transição. A gente trouxe exemplos práticos, para o pessoal conseguir visualizar isso na prática, como é que funcionaria, até mesmo com a conta ali de um salário exemplo, né? Depois, a gente trouxe a exceção, que são condições especiais, principalmente para os professores, destacando que essa comprovação de tempo efetivo de magistério é necessária, e além de que eles devem preencher a condição de ser professor em educação infantil, ensino fundamental ou ensino médio, que traz essa redução de 5 anos de idade, tanto na idade quanto no tempo de contribuição. Trazendo também um exemplo prático, né, para uma melhor visualização e entendimento. E, por fim, a questão da idade progressiva. Na questão dessa idade progressiva, a gente também destaca que logo ela também vai deixar de existir, né? Porque, como se diz, né, é uma regra de transição. Ela talvez não vai continuar por muito tempo. E trazendo também uma hipótese clara, né? Um exemplo claro para o pessoal compreender melhor essa questão. Da minha parte, seria isso. Eu quero agradecer a oportunidade do professor também, aqui minha última atividade como graduanda. Muito obrigada, de todos um Feliz Natal e um bom fim de ano. Bom dia a todos.
professores, colegas. Já começo, então, agradecendo a oportunidade de poder participar da atividade de hoje. Confesso que fiquei bastante surpreso com o convite, mas vamos lá, então. Assim como todos já discorreram aqui, os projetos de extensão eles são bem desafiadores para a nossa vida acadêmica, pois através deles podemos pensar fora da caixa, né? Trazendo para a prática conhecimentos que adquirimos durante o curso. Particularmente esse semestre, eu participei de 3 projetos de extensão, que é com a professora Rosane, de Direito da Criança e do Adolescente, e com o professor Márcio, de Direito Ambiental, além também de Seguridade Social, com o professor Felipe. E diferente dos outros anos, justamente pela questão do Covid, a gente não consegue ser tão incisivo como a gente gostaria, né? Porque a gente tem que mudar nossas formas de fazer o projeto em questão de como a gente vai levar essa informação para a comunidade. Porque em questão do distanciamento social, isso daí fica um pouco mais complicado. Então, através do trabalho de extensão da disciplina de Direito de Seguridade Social, conforme o professor já tinha mencionado, foi feito cards para serem divulgados na internet e para facilitar a compreensão das pessoas, principalmente aquelas que têm o interesse e precisam saber sobre essas novas regulamentações. Então, a gente trouxe um informativo sobre a regra de transição de aposentadoria, que foi a mudança pelo sistema de pontos. Então, no trabalho, a gente buscou abordar de maneira simples e com facilidade e que tivesse um bom entendimento para quem estivesse lendo, no caso, o leitor final, né? Porque para nós que estamos dentro do curso de Direito, às vezes a própria leitura da lei se torna mais fácil, mas quem está no mundo externo, normalmente é mais complicado esse entendimento. Então, a gente montou uma série de cards mostrando quais são essas mudanças e também, assim como a colega Ana falou, foi montado exemplos da prática para também as pessoas terem esse entendimento. O objetivo do projeto, então, é que ele seja divulgado nas redes sociais para que toda a comunidade, de forma geral, tome conhecimento sobre o assunto e aquelas que tenham alguma dúvida sobre possam ter essa dúvida sanada. Mas acredito que seja isso. Agradeço a oportunidade, também já aproveito para desejar a todos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Acredito que seja isso. Muito obrigado. Obrigado, Brian. Obrigado, Ana. Só vou precisar de um minutinho, Liege, só para colocar para os colegas também a proposta nossa de futuro agora é a gente vai, em retornando às atividades presenciais, a partir do próximo semestre, a gente vai buscar uma atuação conjunta, eu vou conversar com o professor Ferroni junto ao núcleo de prática, em que os nossos alunos vão começar a formatar essa ideia de um Instituto de Planejamento Previdenciário Popular, isso é, dando acesso à grande maioria da população que não tem acesso, às vezes, de procurar um profissional, um escritório de advocacia especializado para fazer esse processo de planejamento, que as pessoas possam ter essa noção. Muitas vezes elas não conseguem ter acesso ao sistema, então elas vão passar a ter acesso a quais são as possibilidades de aposentadoria, qual é a melhor possibilidade, enfim. Tá bom? Muito obrigado também pela participação de ambos. Obrigada, professores. Passo de imediato para o professor Cristiano, nossa coordenação, para sua manifestação, breves palavras. Maravilha, gente. Deixa eu só me organizar aqui. Olha, eu queria agradecer as manifestações de todos vocês, dizer que esse propósito da extensão é algo que nasce lá no meados de 2018, né? 2017, 2018, nós começamos a trabalhar mais intensamente. Fomos instados a isso pela Universidade Franciscana e a coordenação e os professores sempre viram essa questão como uma oportunidade, né? Realmente ali houve uma ruptura de paradigmas, porque a nossa extensão ela se localizava basicamente no núcleo de práticas jurídicas e alguns outros projetos que tínhamos, mas agora, e
né, ano após ano, assim, a gente acaba podendo verificar o nível de profundidade e excelência que a gente alcançou nessa questão. Eu desafio, assim, eu falo isso para as pessoas, né, eu desconheço um outro curso que tem projetos tão intensos, assim, e transformadores de extensão como nós temos aqui, e deu para ver na fala de vocês todos, e como essa perspectiva ela é importante na formação dos alunos, né, que aí tem a oportunidade de ver o direito acontecendo, né? Alguns chamam de aquele direito achado na rua, o direito... Não sou muito adepto dessas expressões, assim, de direito, porque direito é direito, né? Direito é um sistema complexo de regras e princípios e tal, mas aqui nós temos uma oportunidade de ver um direito em manifestação, né? E realmente isso tem uma potencialidade de levar a todos os envolvidos uma outra concepção a respeito do fenômeno jurídico. A gente, tradicionalmente, no mundo jurídico, é muito mais voltado para o ensino e para a pesquisa, lamentavelmente. Lembro que a professora Angelita sempre foi uma precursora em alertar isso, e aqui fica registrados os parabéns da coordenação, Angelita, na tua pessoa, estendido a todos os outros professores que trabalham com essa questão de forma mais efusiva aqui no curso, professora Rosane, professor Ferroni, professor Felipe, professor Márcio, professor Vitor Hugo, não esqueci de ninguém, né? E Bernadette. E a professora Bernadette, isso. Então, assim, só agradecimento para vocês, tá? Dizer que a gente realmente absorveu claro, professora, já vou terminar aqui. A gente absorveu essa missão, entre aspas, de realmente trabalhar com uma extensão de forma séria, e deu para ver mais uma vez esse ano aqui. No ano passado já tinha sido interessante, e isso que passamos por um período pandêmico, e ali é muito difícil fazer extensão, né? Porque o isolamento nos tira um pouco algumas possibilidades. Mas, nossa, foi muito interessante, tá? A coordenação é só agradecimento. A coordenação é um setor composto por várias pessoas, é importante dizer isso. Ela é composta pelo coordenador, pela coordenadora adjunta, pelas secretárias, pelo núcleo docente estruturante, pelos professores que trabalham nos laboratórios. Então, ela não é algo que se concentra em uma ou duas pessoas. Então, quando a gente fala em coordenação aqui, a gente fala num setor que é plural e que acaba recebendo ideias de vários colegas, de vários alunos, e isso acaba, né, levando ao que a gente viu hoje de manhã aqui, um trabalho precioso, assim, sério, e nós temos agora a inteligência de divulgar isso. Não é algo que deve ficar circunscrito a nós aqui, nós temos que... Várias ideias aqui foram lançadas, né? E a TV UFN, ela está à disposição, tá? Ela está à disposição da extensão, do laboratório de vocês, ela é nossa, né? Então, a gente tem um canal de abertura lá, bem legal, assim, para a gente poder socializar. Temos outros meios, né, de socialização de tudo que aconteceu aqui. Mas eu acho que a TV, assim, entre todos, ela realmente é o mais, assim, porque acho que é o que gera mais impacto de quem não é do direito, sabe? E a extensão, ela serve muito para isso, assim, para você conseguir, numa linguagem mais singela, assim, conseguir demonstrar o que é o direito para quem não é do direito. Então, acho que é o grande brilho dela é esse. Tá bem? Mas parabéns, assim, também muito especiais aí para as nossas duas coordenadoras, professora Eliette, professora Franciele, incansáveis. A coordenação está sempre incomodando, né? E sempre... e elas, às vezes, dão uma reclamadinha, mas aí a gente, né, conversa e se acerta e fica tudo bem. Tá bem? Mas agradeço em meu nome, da professora Carla, das secretárias e de toda a equipe que compõe a coordenação, são várias pessoas. Tudo isso, um trabalho muito carinhoso, assim, para que vocês consigam sair daqui bem informados, preparados para o enfrentamento do mundo jurídico, que é cada vez mais contingente e complexo. Tá bem? Tá ótimo, obrigada, professor Cristiano. Eu que sou reclamona, tá, gente? Fique claro, essa conta quem tem que pagar sou eu, não é a Fran. Mas isso eu reclamo mais fácil. Mas isso é verdade. A professora Franciele
Nossa. Não reclamo. Vou fazer o registro, é um doce, ela só diz, vamos lá e foi. Eu sou um doce azedo. Não é bem assim. Não. Sou muito difícil. Eu sou um docinho meio azedo, mas assim, eu reino, eu brigo, mas eu faço, entendeu? Não, mas te parabenizo pela competência de sempre, professora. É importante fazer esse registro. E só para a gente fechar, professor Cristiano, só para avisar os colegas, a gente está reorganizando o nosso blog, que agora nós chamamos de repositório, não mais de observatório, porque justamente a gente entendeu que esse material todo produzido tinha que ter ainda mais espaço para divulgação e no repositório seria mais adequado. Nós estamos já lançando todos os projetos, a gente está revisando desde 2019 para ver se está tudo certinho. Então, eu estava fazendo esse trabalho, essa semana foi intenso, estava olhando todos os relatórios postados por vocês, todos os materiais e para ir organizando. É um trabalho muito complicado, gente, porque eu tenho que converter todos os PDFs em imagem, então, e sou eu que estou fazendo isso, a Fran vai fazendo outra parte, essa parte ficou comigo, então vai demorar um pouquinho, mas a gente vai conseguir atualizar. Eu já comecei a colocar os que me mandaram, a Rosane já me mandou todos os projetos, eu já lancei todos ali no repositório, então a gente está fazendo esses ajustes, tá? Se vocês forem olhar, tá meio louco ainda, tem hora que tá observatório, a gente vai mudar o domínio, mas a gente está trabalhando incansavelmente. Os meus queridos, amados, amantíssimos professores da curricularização, que trabalho lindo que vocês fazem, assim, ó, é um campo fértil de ideias, como o Cristiano falou, essa turma não para, acabou de surgir mais quantas ideias aqui, então vamos sim começar a pensar nesse direito sobre duas rodas, vamos pensar nos podcasts, como a Rosane colocou, então é um grupo muito vivo, muito ativo, e eu só tenho que agradecer pela parceria, espero que seja nossa última mostra virtual, que depois a gente consiga estar explorando os nossos ambientes, os nossos espaços, mostrando para todo mundo e para muito mais gente o que essa universidade produz de conhecimento e o quanto esses projetos eles têm uma enorme potencialidade de mudar a nossa sociedade. Então, nós não queremos ficar encastelados na universidade, né? Nós queremos sair para fora dos nossos muros, das nossas paredes e mostrar que aqui dentro da UFN se faz extensão de qualidade e que essa extensão, ela não é só uma teoria, ela é uma prática viva, colocando esses alunos já experienciando essa vivência toda que eles vão ter. Então, agradeço muito, não quero me esticar mais, sem palavras, desejo a todos um baita de um Natal e um 2022 que nós estejamos mais descansados para que as nossas ideias elas fluam com mais facilidade. Muito obrigada, pessoal. Um beijo carinhoso em todos.